Boa noite, pessoal. Certo? É, Mais uma vez aqui estamos aqui para falar sobre o nosso estudo de genética. A primeira lei de Mendel é o assunto de hoje. É aqui só para falar que quem foi Mendel. Mendel foi um grande pesquisador, foi um biólogo, foi um botânico, certo? E também foi um monge. Viveu cerca no século XIX, lá no local que hoje é a Áustria. Bem, a lei, esse estudo, né, estudo de Mendel, que foi considerado o pai da genética, é um estudo bastante importante e foi o início, um início que, digamos assim, que começou a desvendar o fenômeno da hereditariedade. Bem, porque vocês, como foi estudado na aula anterior, na introdução à genética, houve diversos cientistas, filósofos, pessoas estudiosas, intelectuais, que tentaram explicar sobre esse fenômeno chamado de hereditariedade, que era a transmissão de características biológicas entre o indivíduo e seus descendentes, né, ao longo de várias gerações. Portanto, existiu várias teorias tentando explicar, mas somente no ano de no século XVIII é que com os experimentos de Mendel é que se pôde ter uma clareza do que realmente acontece de fato com a hereditariedade. A primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel também é conhecida como monohibridismo, ou lei da segregação, ou lei da pureza dos gametas. Bem, vocês vão saber tudo sobre isso mais tarde aqui, nesse canal aqui. Bem, vamos continuar. O experimento de Mendel foi um experimento bastante simples. Qualquer aluno de segundo grau poderia ter feito. Não se gastou rios e rios de dinheiro como as pesquisas atuais, porém a pesquisa dele foi muito, muito importante, porque foi uma pesquisa que o pontapé inicial para que a gente entendesse como os indivíduos eles transmitem essas características biológicas para os seus descendentes ao longo das gerações. Bem, o experimento de Mendel utilizou de um material bem simples, que foi a ervilhas que tem um nome científico chamada de Pisum sativum, porque ele escolheu essas ervilhas, porque escolheu esse material, que as ervilhas eram de fácil cultivo. Como a pesquisa dele não tinha um financiamento bastante grande, né? Ele deveria ter poucos recursos, portanto, ele tinha que utilizar de um material bastante simples, e que lá no mosteiro onde ele vivia poderia ter esse tipo de material, né? Essa planta.
que eram as ervilhas. Bem, outro critério utilizado por Mendel, além do fácil cultivo, tem a autofecundação. As ervilhas, elas realizam a autofecundação. E também realizam fecundação cruzada, também um fator bastante importante para a teoria, para o cruzamento das ervilhas. E outro fator importante foi as características bem definidas. Então, as ervilhas tinham características bastante bem definidas. E tinha também outra característica, a grande quantidade de descendentes, que facilitavam a estatística, porque é muito importante em uma pesquisa científica a estatística. E quais as características que o Mendel ele observou, ele testou nessas ervilhas? As características testadas foram em torno de 7 características. Foi a forma da semente, a forma, a cor da semente, a cor da flor da planta, a forma da vagem e a cor da vagem, a posição da flor e a altura da flor. Foram essas 7 características que Mendel testou em sua pesquisa. Vamos lá. Bem, vamos ver qual foi a metodologia que o Mendel utilizou. Dessas 7 características estudadas por Mendel, testadas por Mendel, a gente vai utilizar uma característica que é a cor da semente. E como ele procedeu? Nós sabemos o seguinte, se a gente souber uma característica, a gente vai saber as outras características também, e o procedimento é o mesmo. Bem, a semente, ela tinha 2 variedades, ela poderia ser, tinha ervilha de semente amarela e tinha ervilha de semente verde. O que ele fez? Ele pegou a ervilha de semente amarela e cruzou, ou autofecundou, com a mesma ervilha, fez a autofecundação. Ervilha amarela, dando sempre ervilha amarela. Ele fez autofecundação, fez fecundação cruzada também, e sempre dava amarelo na autofecundação. Para que ele fez isso? Porque ele queria saber se essa ervilha amarela sempre dava descendente com semente amarela. Se todo o tempo, ao longo de 7 gerações, ele obtiver sempre ervilha de semente amarela, então ele dizia que essa ervilha era pura. A mesma coisa aconteceu com as ervilhas de semente verde. Ele pegou, fez o autocruzamento, ervilha de semente verde com a mesma ervilha de semente verde, cruzou e ao longo de várias gerações ele sempre obtinha ervilha de semente verde. Então ele disse que esses indivíduos eles eram puros, porque nunca uma ervilha de semente amarela ia dar ervilha de semente verde, e nenhuma de semente verde ia dar ervilha de semente amarela. Bem, aqui ele pegou indivíduos de semente amarela e cruzou com indivíduos de semente verde. Agora ele fez o cruzamento entre
duas plantas, uma com semente amarela e outra com semente preta. Só que aqui ele veio os fatores, né? Os dois fatores aqui, A e a Azinho, Azinho, aqui é Azão, Azão, Azinho, Azinho. Então veio o gameta e através desses gametas, esses fatores se encontraram. Um fator para verde, para amarelo e um fator para verde se encontraram nessa planta aqui. E aqui nessa geração ocorreu que todas as plantas resultante do cruzamento de plantas com sementes amarela e plantas com semente verde, ele observou que todas, 100%, elas tinham semente amarela. Depois ele pegou essas plantas de semente amarela resultante desse cruzamento aqui, ele chamou de geração F1, que é a primeira geração desse cruzamento aqui. Bem, ele pegou, cruzou indivíduos, aí ele verificou-se que desse cruzamento, resultante desse outro cruzamento aqui, ele obteve 75% dos descendentes tinha semente amarela e 25% apenas de indivíduos com sementes verde. Poxa, então 2 indivíduos de semente amarela obteve de 4 indivíduos, 3 tinha semente amarela e 1 apenas tinha semente verde. Aqui no cruzamento de verde, de amarelo com verde, deu 100%. Todos os descendentes deram indivíduos de semente amarela. E aqui apenas 75% deram indivíduos de semente amarela, porém um apenas de semente verde. Essa geração ele chamou de F1 e essa geração ele chamou de F2. Bem, aí qual a conclusão que ele tirou desse estudo? É que ele diz o seguinte, na observação dele, nas conclusões dele, diz que cada caráter é condicionado por um par de fator. Então, esse aqui é um fator A, que a gente fala fator, e esse outro é outro fator. Bem, esses fatores, desse par, ele vai para o gameta isoladamente. Então, o gameta ele é uma estrutura pura. Bem aqui, ó, é uma estrutura pura. Então, esse tinha um fator que condicionava a cor amarela e esse aqui, esse fator Azinho, o azão condicionava a cor amarela e o azinho condiciona a cor verde. Então, esse indivíduo produz somente um tipo de gameta, azinho, que condiciona a cor da semente verde, e esse indivíduo aqui, ele é um azão. O azão, ele transmite apenas um tipo de gameta, o azão, e condiciona a cor amarela. Quando esses dois fatores, eles se encontram, azão e azinho em um mesmo indivíduo, azão, azinho, nota que o azão que condiciona a cor amarela, ele é dominante em relação ao azinho. Pode ver. Por isso que todas as
Por isso que todas as plantas resultante desse cruzamento de amarela com verde estão sendo indivíduos puros, né? Sendo indivíduos puros, vão dar sempre planta amarela. Nunca ia dar uma planta verde. Por quê? Porque o verde, o fator que condiciona a cor verde, que é o azinho, ele nunca ia se manifestar. Só quem vai se manifestar é o azão, que condiciona a cor amarela. Bem, mas no momento, aqui em F1, no momento que esse indivíduo quer que ele não é mais puro, vocês podem ver que ele tem um fator para amarelo e outro fator para verde. Então, ele vai produzir dois tipos de gameta. Ele vai produzir 50% dos gametas dele vão ser azão, que vai trazer o fator para amarelo, e 50% dos gametas que esse indivíduo vai produzir vai trazer o fator que condiciona a característica para a cor verde. Bem, o que acontece com esse outro indivíduo aqui que vai se cruzar com esse é a mesma coisa. Ele tem, como ele é híbrido, tem um fator para amarelo e outro fator para verde. Então, esse indivíduo aqui vai produzir dois tipos de gameta. 50% de gameta vai ser azão e, aliás, fator para amarelo, e 50% vai trazer um fator para verde. Bom, quando esse fator aqui, ele encontra esse fator, quando esse fator aqui encontra esse fator aqui do outro indivíduo, certo? Para formar um indivíduo, vai formar azão. Esse com esse vai dar azão. Mas esse fator, como é um caso assim aleatório, esse fator, esse gameta aqui, ele pode fecundar esse outro gameta. Ele tem duas opções de fecundação. Ele pode fecundar esse, formando indivíduos azão, que naturalmente é amarelo, e ele tem uma outra alternativa. Ele pode fecundar o outro gameta que traz o fator para verde. Então, ele pode fazer azão, azinho. Então, aqui, azão, azinho. Só que esse gameta aqui, ele pode tanto ser fecundado por esse, como pode ser fecundado por esse. Se ele for fecundado por esse, vai ocorrer a formação de um indivíduo chamado azão, azinho. Se esse indivíduo aqui não for fecundado por esse, ele pode ser fecundado por esse. Então, se ele fecundar esse aqui, vai formar azinho, azinho. Então, tá todas as possibilidades de formação de indivíduos aqui. Então, vai formar um indivíduo azão, que vai ser amarelo, porque só traz fator para amarelo. Vai formar indivíduos azão, azinho, que é híbrido, que tem fator para amarelo e outro para verde, porém o amarelo é dominante, né? No caso aqui pode ser esse aqui, né? E esse aqui. O encontro desse com esse e o encontro desse com esse. Então, vai formar esses dois indivíduos, azão, azinho, que traz fatores para amarelo e outro para verde. E esse aqui só tem uma possibilidade de ser azinho, azinho. É quando esse gameta aqui, ele fecunda esse gameta aqui. Aí vai formar azinho, azinho. Não tem outra possibilidade de encontro desse gameta e formar azinho, azinho. Certo? Isso aqui
é no monohibridismo com dominância completa, né? Quando há dominância. Mas existe também quando existe monohibridismo sem dominância. Por exemplo, um exemplo que a gente utiliza é o cruzamento entre ervilhas, que é da espécie Mirabilis jalapa, de flores vermelhas, com a ervilha Mirabilis jalapa de flores brancas. Aqui nós temos o fator Vzão, então indivíduos puros, né? E indivíduos com flores brancas, Bzão. Então aqui indivíduos com flores vermelhas, eles só produzem um tipo de gameta, que é o Vzão, enquanto que os indivíduos com flores brancas só produzem um tipo de gameta, que é Bzão. Então, quando se junta Vzão, Bzão, ocorre um híbrido, né? Bzão no descendente. Então, esse Vzão, Bzão, ele não, como não tem dominância, nem o V domina o B, nem o B domina o V. Então, vai ser uma característica intermediária, certo? Na geração F1. Vai ser uma característica intermediária, que é o rosa. Então, indivíduos de flores vermelhas cruzando com indivíduo de flores brancas, vai dar, na geração F1, indivíduos de flores rosa. Tá? Indivíduos de flores rosa. Isso no cruzamento sem dominância. No primeiro era com dominância e agora é sem dominância. Vamos para o próximo slide. Então aqui vamos ver o enunciado da primeira lei de Mendel, que na verdade é uma conclusão dessa primeira lei de Mendel. Então, depois de todos depois desse experimento, ele concluiu o trabalho dele. E essa conclusão é que é chamada de teoria que é chamada, aliás, é a primeira lei de Mendel. Primeira lei. Então, qual foi o enunciado? Todo caráter é condicionado por um par de fatores, que se separam na formação dos gametas. Então, toda característica, ele imaginava na época, né, que toda característica, né, cor, forma da planta, altura da planta, cor da semente, forma da semente, todas esse caráter era condicionado por um par de fatores. E no momento que se formavam os gametas, né, esses fatores, eles, como eram dois, né, eram par, cada um ia para um gameta diferente, né? E todo gameta, naturalmente, todo gameta é puro, né? Vocês viram lá que mesmo que uma planta tivesse o fator para a semente verde, né, e outro fator para a semente amarela, porém o gameta ele carregava apenas, transportava apenas um fator para uma dessas características. Ele não transportava fatores misturados ou híbridos. Então, essa é a teoria, essa é a lei, é a primeira lei de Mendel. Agora, como... ok, muito beleza.